Boa noite, pessoal. Graça e paz seja com todos. Estamos começando aqui a nossa live de oração. Porém, nessa noite, eu não quero trazer só uma live de oração pra vocês. Eu tenho passado por um período, irmãos, em que hoje tem uma mensagem queimando muito grande no meu coração. E eu falei pra Deus, eu não posso deixar esse dia acabar sem eu falar essa mensagem. Acabei reiniciando aqui a live, porque a internet do meu celular, irmãos, ela tá meio ruim. Mas vai funcionar, em nome de Deus, vai estar 100% aqui. Porque a internet aqui da minha casa parou de funcionar. Tá tendo manutenção na região, então a gente tem que aguardar a internet voltar. Mas eu quero trazer essa mensagem para a sua vida nessa noite, que se encontra em Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 24. Na verdade, é até o 32 que vai estar falando sobre a passagem do filho pródigo, mas eu vou estar lendo para vocês do 11 ao 24, certo? Vamos lá comigo? Diz assim: Sejam bem-vindos à paz, Senhor Fábio. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais velho disse ao seu pai: Pai, quero minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar por grandes necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele sentia vontade de se alimentar da lavagem dos porcos. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir-lhe, levantou-se e foi até seu pai. Então, ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloque nele um anel em seu dedo e calce os teus pés. Traga o novilho mais gordo e o matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este era o meu filho que estava morto e voltou à vida, que estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar o regresso. Geralmente às 10 horas da noite nós temos o quê? Live de oração. Porém nessa noite meu coração estava incomodado com essa mensagem e eu precisava trazer essa mensagem para vocês. Porque Deus, ele precisa ter um encontro com muitas vidas nessa noite. E talvez uma delas seja você. O devocional de hoje se chama O Caminho de Volta para os Braços do Pai. Há momentos da nossa vida, irmãos, que o nosso coração, ele se sente exatamente como o coração desse filho. Muitas das vezes nós olhamos para o cenário, ele não é um pouco favorável, nem um pouco, e nós imaginamos opções que possam nos levar a algo extraordinário, a viver algo ou sensações maravilhosas, e simplesmente começamos a trilhar nossos próprios caminhos. Caminhos esses que muitas das vezes nos levam a atalhos, e atalhos esses que às vezes não nos levam a lugar nenhum. E de repente olhamos para o cenário é um cenário de dor, um cenário de perdas, um cenário de sofrimento, um cenário onde as lutas são mais constantes e nos encontramos com um sentimento de vazio, de solidão. O pânico nos dias que o cenário decreta o fim, então não podemos mais sair dele. Eu entrei nesse cenário e não tem pra onde eu ir, não tem pra onde eu correr, não há mais o que fazer.
É onde muitos dizem que se encontram no fundo do poço. Muitas pessoas estão vivendo hoje em dia dessa forma, como esse jovem, da parábola que lemos. A parábola do filho pródigo é uma palavra muito linda, é uma palavra muito conhecida. Talvez você já tenha conhecido essa palavra, escutado outras pessoas pregarem. Porém, muitas das vezes o filho pródigo, assim como a ovelha perdida, somos nós. Muitas pessoas estão vivendo dessa forma hoje, com muita pressa dentro de si, mas também com muito medo, com culpa, mas também com vergonha, com a sensação de que foram longe demais e que erraram demais e que não existe mais um caminho para voltar. Se encontram perdidas, se encontram tristes, desamparadas, machucadas, magoadas. Mas eu tenho uma coisa pra te dizer nessa noite. Talvez hoje você esteja passando por um cenário onde a dor e o sofrimento, ele tenha se erguido como alicerce. Mas essa não é a história que Deus escreveu pra você. Na parábola em que Jesus contou sobre um filho que decidiu sair de casa, da casa do seu pai, onde ele tinha conforto, comida, bens, prazeres, um cuidado. Ele viu que lá fora o mundo tinha tudo o que o seu coração desejava. Por mais maravilhoso que fosse estar na casa do pai, o mundo o chamava. E todos os dias o mundo bate na nossa porta e nos chama. Venha ver o que tem aqui fora. Há alegria, há festas, há amores, há liberdade. Mas tudo isso é uma ilusão. As migalhas do mundo para o filho pareciam um grande banquete porque era tudo novidade. Os prazeres do mundo, por mais momentâneos que fossem, pareciam que durariam toda uma vida. E o filho saiu da casa do seu pai, pegou a sua herança e foi para longe viver como queria. No começo parecia liberdade. No começo era alegria, no começo era curtição, no começo era uma maravilha. No começo, parecia que o mundo o chamava e o valorizava. Mas depois, o dinheiro acabou. Com isso, os amigos se foram. A realidade do prazer mudou. E aonde e sentia vontade de poder se alimentar do que os porcos se alimentavam, desejando comer a comida deles, ele se encontrava sozinho, sujo, perdido, com um grande conflito interno e externo, em um lugar que não era para ele, em um lugar que não valorizava, em um lugar que nunca lhe coube, mas ele estava ali. E foi ali que a ficha caiu. Ele olhou ao redor e viu que estava literalmente no lugar onde nós chamamos de fundo do poço. Só que algo despertou dentro dele. Ei, você não precisa disso. Na casa do seu pai, até o menor dos servos se alimentava bem, tinha qualidade de vida, e olha onde você está. Perdido, sujo, amargurado, abatido, sozinho.
Ao despertar, algo mudou dentro dele. A Bíblia vai dizer que ele cai em si. E ele lembra da casa do seu pai. E isso é tão poderoso, irmãos. Porque muitas das vezes, e muitas pessoas hoje, se encontram no mundo com uma chama que tem despertado o cair em si. Aonde a venda cai, aonde o coração sente aquele vazio, aonde os prazeres do mundo momentâneos não preenchem por inteiro, aonde percebem que algo está errado. E se lembram que havia um lugar aonde o cuidado habitava, aonde o amor a chamava, aonde a alma batida era restaurada, aonde as dores eram aliviadas, aonde havia alguém que lhe escutava, que cuidava, que guardava. Elas percebem que se afastaram de Deus e que tentaram preencher o coração com outras coisas, mas o mundo ainda as deixa vazia, porque nada preenche. Esse lugar que parece ser tão grande que só um Deus poderia ocupar. Só que muitas pessoas que estão perdidas têm o medo de voltar. Será que Deus ainda me quer? Será que vão me julgar? Será que eu ainda posso? Será que Ele ainda me ama? Aquele filho, ele se encontrou nesse cenário. Ele via o cenário de dor, o coração dele começou a queimar, a voz da razão abriu os teus olhos, ele viu que ele não estava em um lugar que ele deveria estar, ele viu que ele estava literalmente perdido. Em uma situação de dor, de sofrimento, em um cenário marcado como derrota, destruição, vazio. E ele se lembrou da casa do seu pai. E ele ainda pensou, se eu voltar, meu pai não precisa me receber como filho. Se ele me deixar eu ser servo, eu prometo ser o melhor servo que ele terá. Mas eu só preciso que ele me aceite. Eu posso ser o menor, mas eu só preciso que ele me aceite de volta. O filho pródigo, ele pensou assim: será que ainda meu pai vai me querer? Será que ainda meu pai vai me aceitar? Será que eu ainda tenho esse lugar para voltar? Obrigada. Paz, Senhor, irmãos, bem-vindo. E ele diz o chamado do seu filho, mas eu posso ser o servo. Eu posso ser a pessoa que o Senhor vai usar para fazer alguma coisa na sua casa. Um conserto, eu aprendo a cozinhar, cozinhar. Eu imagino ele pensando o que ele falaria pro pai dele. Um dia eu fui a filha pródiga. Eu me afastei. E o meu maior medo era: será que depois de ter errado tanto com ele, de ter dado as costas para ele, ele vai me aceitar? Será que se eu falar, eu vou voltar para o Senhor, e eu não consegui todos os cultos na igreja, será que as pessoas vão achar que eu realmente voltei? O que vão falar? Vão olhar para o meu passado e vão falar que eu não tenho valor e que eu agora tô querendo ser santa? Eu errei tanto com ele. Será que ele ainda pode me amar?
Só que uma coisa eu posso dizer pra você. O filho pródigo voltou. E algo que ele não esperava aconteceu. Quando ele ainda estava longe, vindo no meio do caminho, sujo, fedendo. Eu vou falar que ele estava em tralhas, em ruínas. O seu pai o avista lá de longe. E ele olha e fala: é o meu filho? O pai ouviu. E mais do que isso, a Bíblia relata que ele sai correndo ao encontro do filho. Ele o abraça. Ele beija o seu filho. Ele não esperava que o filho se encontraria naquele estado, mas o pai não se importou. Ele não se importou que o filho estava sujo, ou fedido, ou em tralhas, ou em ruínas. Ele só olhava e via o seu filho. Ele olhava e falava: meu filho amado está vindo. E ele saiu ao encontro do seu filho. E não falou: você tá fedendo, vai tomar um banho. Não, ele só o abraçou. Irmãos, um filho nunca perde um valor pro um pai. Não olha pro seu filho, e fala: você está sujo, você está podre, você está fedido. Quando o filho está desaparecido, a primeira coisa que o filho faz é retornar, é aparecer. O pai não se importa se ele está sujo, se ele está com a roupa rasgada, se ele está podre de fedido. Não, o pai, ele olha e fala: é o meu filho. O pai sai ao encontro desse filho, ele abraça o filho, ele beija o filho. E ele olha para o seu filho com olhos de amor e não de condenação. Ele olha para o seu filho com olhos de amor. Antes de qualquer explicação, antes de qualquer expectativa, antes de qualquer justificativa, antes de qualquer julgamento, o pai simplesmente abraçou o seu filho. E essa é a imagem que Deus nos passa de como é o coração de Deus. Deus, irmãos, Ele não espera que você volte para Ele estando perfeito. Ele olha para você com todos os teus pecados, com todos os teus defeitos, com todas as tuas falhas, com tudo aquilo que o mundo olha e fala: não tem valor, não vale a pena mais, não tem como mudar. Ele olha e diz: eu te amo, meu filho. O mundo olha e fala: Deus, desiste, isso daí, ó, tá perdido. E aí Deus fala assim: ele tava, mas eu encontrei. Um filho não perde o valor para um pai. Deus, ele não está esperando você voltar perfeito, ele só está esperando você voltar. Eu imagino aquele pai subindo todos os dias na sua janela e olhando e falando: uma hora meu filho vai voltar. Eu acredito que uma hora o meu filho vai voltar. E ele olhando e só esperando o filho retornar, contando os dias e as horas. Porque para um pai, a fé de ver o filho regressar é algo intenso, irmãos. A minha mãe, ela luta com a minha irmã. A minha irmã, ela se encontra em situação de rua. E ela some, ela vai para diversos estados, diversos lugares. E ela manda notícias, às vezes de 1 em 1 ano, às vezes de 3 em 3 meses, dizendo que está bem, às vezes para pedir dinheiro. E geralmente ela volta estando abaixo do peso,
ela volta estando com alguma doença e minha mãe cuida, minha mãe trata que nem a ovelha perdida e o pastor. Minha mãe zela, guarda, alimenta, porém ela é de maior. Então tem horas que passa 2, 3 meses, ela fala, eu vou voltar pra onde eu estava. E ela vai. E minha mãe já tentou colocar em clínica, minha mãe já tentou fazer de tudo, irmãos. Só que minha mãe não pode prender ela. Ela é de maior. Então ela decide ir. E minha mãe, irmãos, ela é forte. Mas a gente sabe que as orações da minha mãe é Deus, o Senhor tem uma promessa. Traz de volta porque ela é tua. E todos os dias, irmãos, por mais forte que minha mãe seja, ela vive a vida dela, mas todos os dias ela ora e esperando a minha irmã voltar. Pedindo para que Deus cuide dela onde ela tá, mesmo minha mãe não conseguindo estar lá, para que Deus cuide, para que não falta comida para ela. Por mais que a minha irmã ela viva em situação de rua, irmãos, ela tem uma família. Que ela sabe que quando ela precisa de roupa, ela vem na minha casa, ela aparece aqui, ela toma banho, ela come, ela dorme, aí some de novo. Aí aparece na minha avó, aparece na minha mãe. Ela vai assim. E a minha irmã, ela trabalha, tá? Então assim, ela mora na rua, mas ela trabalha vendendo reciclados. Ela canta em alguns restaurantes. Às vezes tem restaurantes que chamam ela pra cantar, porque minha irmã tem uma voz maravilhosa. Aí ela toma banho, ela tem uns lugares fixados, uns bares, né? Uns bares e restaurantes que ela tem. Ela vai lá tomar banho, troca, as pessoas dão uma roupa pra ela, ela vai lá, canta e ganha alimento, ganha dinheiro. Então assim, mas ela mora em situação de rua. E não é por falta de auxílio, tá? De pessoas que podem ajudar. É porque ela não quer. E todas as vezes que ela volta, minha mãe me liga, minha avó liga, todo mundo faz uma festa, ela voltou. E a gente tenta aproveitar o máximo dos momentos com ela. Porque a gente sabe que uma hora ela vai voltar de novo. Por escolha. E é triste. É doloroso. Só que quando ela volta, não há julgamento, não há perguntas por justificativa. E ela não precisa se explicar. Porque ela sabe que quando ela precisar voltar de vez, ela sabe que ela tem um lugar pra ir. Ela tem uma família que quer ela de volta. Então, eu vejo isso na minha família. E se nós, seres humanos, que somos pecadores, maus e falhos, temos esse total amor, cuidado e ânimo quando um filho retorna, imagine Deus. Deus, Ele só espera que você volte. Independente dos seus erros, independente de como você se encontra hoje, Ele só fala, filho, eu sinto sua falta. Deus, Ele não cansa, irmãos, de nos acolher. Ele não cansa de nos perceber, de nos encontrar, de cuidar, de resgatar. Deus, Ele não cansa de te amar. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele te chama como você está. E isso não quer dizer que você vai continuar da mesma forma. Porque quando nós vamos aos braços do Senhor, nós nos encontramos com Ele, o velho homem sai de cena. E o novo homem começa a reinar. E talvez hoje exista pessoas aqui nessa live que estão se sentindo exatamente como o filho pródigo, presas dentro de si mesmos, sem entender de onde vêm, com medo de voltar, perdidos. Mas nessa noite, essa live te encontrou.
Deus nunca se afastou de você. Ele cuida de você todos os dias da sua vida. Se hoje você está de pé, é porque tem um Deus que te sustenta. Nós nos afastamos dele, mas ele nunca se afastou de nós. Nós ficamos perdidos porque o nosso foco não está nele. Mas quando olhamos para cima, vemos que ele está lá. Todos os dias Deus está esperando um encontro comigo e com você. Todos os dias Ele está no mesmo lugar, te esperando, de braços abertos, com uma festa preparada, um banquete preparado, esperando por você. O Evangelho do Senhor, ele continua nos dizendo uma coisa há mais de 2000 anos. Que existe um caminho de volta, existe um Pai esperando e existe um abraço que cura aquilo que o mundo feriu. Deus, ele não olha para você com olhos de condenação. Ele olha para você como um filho que precisa de um pai e que se encontra perdido, mas que ele está ali por ti. Ele olha para você e fala: filho, venha como está. Rasga do peito a vergonha, rasga do peito a dor. Ele te chama pelo seu nome e fala: venha. Esqueça o passado, porque daqui pra frente tudo se fará novo, filho. O mundo julga, mas aquele que tem poder para julgar e condenar, ele só te olha e fala: filho, eu te amo e te quero de volta. O mundo olha e fala: não tem jeito. E ele fala: tem. E ainda tem valor. O filho pensou que voltaria até o pai como servo, mas o pai o recebeu como filho. Porque quando alguém volta para Deus, irmãos, não encontra condenação, mas encontra restauração. Paz, Maquê! Obrigada! Que saudade! E hoje, o céu, nesta noite, que era para ser mais uma live de oração, traz esse vídeo para te chamar de volta. Cristo está de braços abertos dizendo: filho, volta para casa. O braço do Pai ainda está assim, só te esperando. Todos os dias Deus espera por você. Todos os dias. O pastor Elias colocou assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. E é para todos. Foi por todos nós, sem exceção. Foi para os velhos e para os novos. Foi para o ímpio, mas também foi para os justos. Ele quer ter um encontro com todos nós. Mas isso é uma escolha, irmãos. Nós temos esse poder de escolher. Ele não é um Deus invasivo. Ele te chama da forma que você está, mas não é da forma que você está que você continuará. Isso é um ponto que você precisa entender. E o melhor, ele te chama pelo seu nome. Você se perdeu, mas nessa live, hoje, nessa noite, Cristo relembrou você que independente do fundo do poço que você esteja, Ele está lá.
Ele sempre esteve lá, mesmo quando ninguém te via, mesmo quando você pensou que ninguém te ouvia. Ele estava lá quando você entrou no seu quarto, fechou a porta e chorava. Ele estava lá quando no banheiro do seu trabalho você implorava por uma ajuda, um socorro, dizendo que não aguentava mais aquela situação. Ele estava lá quando o seu mundo começou a desmoronar. Ele sempre esteve lá. E Ele está aqui. Ele está aí contigo. No seu quarto. E Ele está dizendo: filho, venha. Faz tempo que eu não ouço a sua voz. É hora de voltarmos, irmãos, para o lugar mais importante de todos, que era a presença do Senhor. Não se trata de estar na igreja de domingo a domingo, 365 dias no ano, aonde muitas das vezes nós estamos ali com o corpo, mas a mente está lá longe, está nas dívidas, está nas respostas que eu tenho que dar no WhatsApp, está nas minhas redes sociais, no BBB, que eu ainda não assisti, o episódio de hoje, na série que hoje é o último episódio que vai lançar e todo mundo já assistiu, eu ainda não assisti. O melhor lugar de todos é estar na presença dele. E essa presença, irmãos, ela não é construída em 2 horas de culto. Ela é construída dentro da sua casa, no conforto do seu lar. Deus, Ele quer um relacionamento diário. Não só quando você vai para a igreja. Ele quer que você leve a presença de Deus, que você constrói na sua casa, para a igreja, para o ambiente dos amigos. É levar a presença dele para onde você for. Não é apenas sentir a presença dele lá na igreja. É ter a presença dele de forma constante na sua vida. E isso são passinhos diários, muito simples. Uma oração, a leitura da Bíblia. Pequenos passos que mudam tudo. Tudo. Obrigada, Maquê. Gente, nós somos amigos há muitos anos. Muitos anos. Desde a nossa adolescência. Que saudade que eu sinto dele, irmãos. E para terminar nossa reflexão antes da nossa oração, talvez hoje você tenha estado muito longe dos braços do Pai. Mas nunca você foi longe demais para que o amor de Deus não te encontrasse. O Pai, Ele está olhando para você em todo o seu caminho. E Ele só está assim, esperando você falar: Pai, eis-me aqui, eu quero voltar. Quando você decidir dar o primeiro passo para Deus, você vai descobrir que Ele já está correndo na sua direção. Você dá um passo e Ele vem correndo com os braços abertos, te encontra, te abraça, te restaura, cuida, troca essas vestes e muda tudo. Tudo começa a mudar quando você tem um encontro com Deus. Irmãos, tudo muda. E se hoje, nessa noite, você sentiu esse desejo, você não precisa se pronunciar, mas você sentiu esse desejo de eu preciso voltar, eu quero que você repita comigo: Senhor, eis-me aqui. Hoje eu declaro que o Senhor é o meu caminho, verdade e vida. E nessa noite eu corro para os teus braços. Escreve o meu nome no livro da vida, para que naquele grande dia eu possa te ver pessoalmente e lhe abraçar. Hoje eu declaro que o Senhor é o Deus da minha vida e eu sou completamente teu. Amém.
E se você disse essas palavras comigo no seu coração, a live ela vai estar salva, irmãos. Então muitas pessoas vão assistir essa live no YouTube, no Instagram, no Facebook. Hoje nós não tínhamos marcado essa live de devocional, então foi bem de surpresa. Mas eu precisava trazer essa mensagem nessa noite. E se só uma pessoa foi marcada por essa mensagem, pra mim já fez todo sentido. Porque o cuidado de Deus encontrou. Talvez tenha encontrado só uma pessoa no meio de uma multidão, mas encontrou. Todas as oportunidades que você tiver de falar de Jesus, irmãos, pra alguém, nem que seja Jesus te ama, fale. Porque às vezes é só isso que aquela pessoa precisa, para lembrar que tem um Deus que ainda a chama para voltar. É tempo de fazermos o ID. É tempo de falarmos do amor de Deus. É tempo de resgatarmos pessoas. É tempo de levarmos esse cuidado para vidas. É tempo. Eu vou orar com vocês para encerrarmos a live. E eu quero agradecer muito a presença de todos que estão aqui. A presença do Maquê, que eu fiquei extremamente feliz de vê-lo de volta. Faz tempo que eu não vou pro Calux. Às vezes, quando eu dou um pulinho lá, é só mais pra ver a Valentina, então é um vapt-vupt. Mas depois nós temos que marcar um reencontro, pelo amor de Deus. E eu quero muito orar com vocês nesse momento. Amém? Vamos lá? Senhor, eu quero lhe agradecer porque hoje nessa live foi uma live bem diferente das que nós estamos acostumados de fazer. Geralmente na live de devocional nós fazemos de manhã, às 5h40 da manhã, mas hoje o Senhor nos chamou nessa noite para estarmos compartilhando essa mensagem maravilhosa que não nasceu no coração da Juliana apenas, mas também no coração de Deus. Hoje nos aproximamos mais de Ti, com o coração aberto. E talvez muitos de nós aqui, em alguns momentos da nossa vida, tenham se afastado, se perderam no meio do caminho, nas escolhas, nas dores e até mesmo dentro das suas próprias questões. Mas hoje, o Senhor nos lembra dos Teus braços de amor que continuam abertos para todos nós. E assim como a história de Jesus, onde ele fala sobre o filho perdido, sobre a ovelha perdida, sobre a parábola das moedas perdidas. O Senhor ali, em todo tempo, os reencontrou. Nós sabemos que ainda tem um Deus que continua nos esperando todos os dias, nos chamando pelo nome, disposto a cuidar, guardar, restaurar, transformar, abençoar e edificar vidas. Pai, recebe cada coração que está voltando nessa noite para Ti. Receba aqueles que estão cansados e feridos, com medo ou até mesmo envergonhados. Mostra, Senhor, para cada um dos meus irmãos o Teu amor, que é maior do que qualquer erro. Que eles não se sintam sozinhos a partir deste momento, porque nessa noite, durante essa oração, durante essa palavra, o Senhor teve um encontro com eles. Que o passado não define o futuro brilhante que o Senhor tem para a vida deles. Porque quando alguém decide voltar para Ti, a promessa ela não apenas retorna com tudo para uma realização, mas há um tempo de novidades para esta vida, de cura, de libertação. Senhor, nós declaramos que a nossa história não acabou aqui. Reabre dentro de cada coração o propósito que o Senhor plantou desde o início e não permita com que eles se esqueçam do quão grande é o Seu amor. Renova a esperança, restaura os sonhos e nos conduz novamente para o lugar do secreto, para o lugar do encontro contigo. Porque a Tua presença, Senhor, é o maior tesouro da vida de alguém. Que esses retornos hoje não sejam apenas passageiros, mas um novo começo contigo. Um novo início de um novo tempo de intimidade, de direção e de propósito. Nós voltamos para os braços do Pai nessa noite, para viver o novo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Confiamos que ainda existe muito para nós vivermos,
sobre a tua presença, sobre a tua vontade, para viver muito além daquilo que nós sonhamos e pensamos, porque com o Senhor nós experimentamos a tua glória. E que ela se manifeste hoje nas nossas vidas e também através da nossa vida. Obrigada por essa mensagem, obrigada por esta oração, obrigada por este momento contigo. E obrigada pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite aqui, para ouvir a tua palavra, pregar o teu evangelho e sermos edificados por ela. Abençoe a vida e a semana dos meus irmãos, guarde, proteja e ilumine esse final de semana maravilhoso e que a tua presença esteja sendo estabelecida sobre a vida dos meus irmãos de uma forma tão maravilhosa que eles não se sintam mais perdidos ou sós, que eles se sintam cheios, preenchidos, amados, encontrados e apaixonados por ti. Para tua honra e para tua glória, eternamente. Amém. Amém. Que Deus ele tenha falado com você nessa noite, através desse devocional, através dessa live. E que você seja bem-vindo. Bem-vindo de volta. Em nome de Jesus. Amém? Irmão, venha mais vezes, vai ser um prazer receber vocês. Live de oração todos os dias, irmãos, às 10 horas. Live de devocional é de segunda a sexta, às 5h40 da manhã. Hoje, nós tivemos essa mudança de horários, porque Deus precisava muito falar conosco nessa noite, então nós tivemos essa mudança de horários. Mas a live de devocional e oração são diferentes os horários. Devocional segunda a sexta, 5h40 da manhã. E oração todos os dias, às 10 horas da noite. Amém? Então venha mais vezes, que vai ser um prazer receber vocês. E para todos os novos seguidores, saiba que eu colocarei vocês no nosso caderno de oração, aonde todas as noites nós estamos orando pela tua vida e pela tua família, e falando para que Deus ele venha sempre abençoá-los e lembrá-los todos os dias o quanto ele o ama. Amém? Então, fiquem com Deus, tenham um final de semana maravilhoso, uma noite de sono maravilhosa e uma semana nova extraordinária. Em nome de Jesus. Deus abençoe.